Olá, vamos conversar sobre um assunto que tem gerado muita ansiedade de uma forma geral. E o assunto é a relação entre a pandemia, as pestes e o fim dos tempos. A questão é, será a quarentena, este vírus, esta situação singular na história recente da humanidade, sinal dos fins dos tempos? Este é o assunto que eu quero discutir com você aqui agora nesse vídeo e vou começar fazendo uma aproximação geral. A primeira passagem que eu quero trabalhar com você é Atos capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 21. Neste texto, nós encontramos os discípulos reunidos e após um período de reunião acontece o fenômeno que os estudiosos da teologia chamam de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos e o surgimento, então, da Igreja de Jesus. O movimento de Jesus agora dá origem à Igreja de Jesus e se desenvolve daí para frente. Então, os discípulos estão reunidos, eles são atingidos por esse fenômeno espiritual. Após o fenômeno, eles começam a falar em línguas que eles não conheciam inicialmente. As pessoas que estão em volta, inicialmente assustadas, começam a zombar do grupo, dizendo que eles estão bêbados. É neste contexto que Pedro pega a palavra, assume a palavra e diz que eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo ali é o cumprimento de uma profecia de Joel. Então eu leio para você nesse momento a passagem que diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele está, o Pedro, fazendo referência a uma profecia do Antigo Testamento e dizendo que o que aconteceu com eles naquele momento, no Pentecostes, é o cumprimento da profecia de Joel. E o Joel estava falando do final dos tempos. Então, em linhas gerais, o que Pedro faz é dizer para as pessoas que naquele momento o fim dos tempos começou. O que aconteceu com ele, o Pentecostes, é cumprimento da profecia de Joel a respeito do final dos tempos. Quando será o final dos tempos? Pedro pode responder por meio desta passagem de Atos. O final dos tempos começou aqui agora no Pentecostes. Uma outra passagem que trabalha numa perspectiva até muito semelhante é a passagem de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. O texto diz mais ou menos o seguinte, eu leio para você. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, porém, o poder. Foge também destes. É uma passagem muito interessante, porque o texto está falando assim para o Timóteo. Timóteo, nos últimos dias, haverão situações muito complicadas. Pessoas difíceis, pessoas desobedientes, pessoas implacáveis, pessoas arrogantes. Então ele começa a descrever uma série de características, de títulos horrorosos para pessoas que existirão no final dos tempos. E depois de descrever todas aquelas características negativas a respeito dessas pessoas do final dos tempos, ele termina dizendo: foge dessas pessoas agora, Timóteo. Em outras palavras, o fim dos tempos chegou porque estas pessoas do final dos tempos estão ao redor do leitor daquela carta. Então, o final dos tempos é iniciado, é começado. O texto está dizendo para o leitor de 2 Timóteo, o fim dos tempos é agora é o fim dos tempos. Quando é o fim dos tempos? Naquele momento, no momento em que ele escreveu segunda carta a Timóteo. Então, se o Pedro está dizendo que o fim dos tempos começou no Pentecostes
Paulo escreve esta carta e diz que o fim dos tempos começou nos seus próprios dias, porque aqueles dias serão dias difíceis, os últimos dias. Então, se perguntarmos para o Pedro e para o Paulo, nessas duas cartas, quando serão o fim dos tempos, ou os fins dos tempos, eles dirão com tranquilidade: o fim dos tempos já começou agora, nos nossos próprios dias. Estes são, dirão eles, os fins dos tempos, o fim dos tempos. É preciso lembrar que eles estão falando isso há 2.000 anos atrás. Então, há 2.000 anos atrás, os textos bíblicos dizem: o fim dos tempos já começou. Então, se alguém pergunta para mim, neste momento, teologicamente, serão estes os últimos tempos? Este é o fim dos tempos? A resposta teológica será sim, mas o fim dos tempos começou nos tempos bíblicos. O fim dos tempos começou nos tempos do Novo Testamento. Desde lá, a humanidade, a igreja cristã vive o fim dos tempos. Nós vamos parar por aqui, eu continuo falando sobre este tema no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.